Para entendermos a importância e o significado do desapego, precisamos primeiro compreender o que seja apego. O apego ocorre quando temos uma dependência de algo para nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais seguros, para nos sentirmos felizes e até mesmo para nos sentirmos pertencentes. A maior vulnerabilidade do ser humano se encontra no sentimento de não pertencimento. E então ele cria a dependência como uma forma de se sentir que se encontrou, que está seguro e que pertence a determinada condição de ser. O apego pode ocorrer de diversas formas. Nos apegamos a sentimentos, nos apegamos a pessoas, às coisas, às situações e, inclusive, ao nosso jeito de ser, ao que chamamos de nossa personalidade. E então nos tornamos inflexíveis às mudanças que são necessárias em nossas vidas. Em relação aos sentimentos, muitas vezes nos apegamos, por incrível que pareça, às tristezas que já experimentamos. É uma forma relativamente inconsciente de nos mantermos naquela situação antes vivida. Por exemplo, um casal se separa e uma das partes não consegue sair do luto da separação e recomeçar sua vida. Essa pessoa está apegada ao que sentia na constância do casamento, não necessariamente ao que sentia pela outra pessoa, mas ao que essa pessoa representava em sua vida. O apego às pessoas segue nesta mesma disposição. Quando alguém é muito apegado a outra pessoa, não significa que a ame. Pode significar que há apenas uma dependência da presença daquela pessoa em sua vida. Um exemplo desse tipo de apego é quando costuma ocorrer com aqueles que não se conformam com a morte de alguém que lhe era muito próximo. Também, dentro desta linha, há o apego às situações, como é o caso de alguém que usufruía de certo poder aquisitivo e, por imperativos da própria vida, esse poder aquisitivo é diminuído consideravelmente quando não há uma perda realmente assim absoluta, uma perda total, tendo que a pessoa reunir forças para recomeçar. Muitas pessoas costumam cair em profundos estados depressivos por não aceitarem sua nova realidade e por se sentirem injustiçados. Um exemplo de perdas assim são casos de falências de empresas, perdas de altos cargos, cargo de direção, de administração, que a pessoa, ao perder, se sente completamente sem rumo, sem chão, sem norte, não sabe como recomeçar, porque essa função identificava o seu ser, lhe identificava como uma pessoa, validava a sua existência. Então a pessoa se sente desorientado, não sabe o que fazer mais da sua vida. Quando somos apegados ao nosso jeito de ser, ao que chamamos de nossa personalidade, perdemos diversas oportunidades de descobrirmos mais sobre nós mesmos, de nossas capacidades, das habilidades do nosso espírito, enfim, de nos descobrirmos. E essa descoberta somente acontece quando conseguimos flexibilizar o nosso estado mental. Um exemplo bem simples, mas que pode ser aplicado a diversas situações em nossas vidas. Há pessoas que passam a vida inteira pedindo sempre o mesmo sabor de pizza. Se essa pessoa não se permite a uma nova experiência, a provar de um novo sabor, quando ocorrer dela pedir seu sabor preferido e acontecer algum erro da pizzaria e ela receber um sabor diferente do que pediu, a tendência a essa pessoa se aborrecer e brigar com os responsáveis pela pizzaria será muito grande. Veja que não há uma flexibilização do seu ser, não há uma flexibilização do seu padrão mental, e então resulta em sofrimento para ela, para a pessoa que é apegada, né, ao que ela se identifica, e causa sofrimento a outras pessoas.
Levando esse simples exemplo para a vida no sentido geral, essa indisposição, esse mal-estar acontece justamente como acabamos de falar, porque essa pessoa não aceita qualquer condição que não seja a que ela já conhece, que ela se identifica e que ela sabe como lidar com aquela situação. O novo assusta. E por assustá-las, por essas pessoas não saberem lidar com o que suas mentes já está habituada, elas se rebelam com agressividade, com indiferenças, com desprezos, com preconceitos. Elas reagem às situações, não aceitam de forma alguma algo que seja diferente do que elas pensam que deve ser. A dificuldade em nos desapegarmos e nos permitirmos a expansão da nossa consciência é justamente que aquele objeto do nosso apego, sejam coisas, pessoas, situações, e o nosso jeito de ser, o nosso modo de pensar, são os meios de que nós nos identificamos como pessoas. Essas coisas, pessoas ou essas situações representam para nós o que nós somos, validam a nossa existência. Daí a necessidade de não perdê-los. A pessoa não sabe quem é ela sem aquilo a que sente apego. O apego é proveniente, então, podemos assim dizer, da insegurança, do medo e do não conhecimento de si mesmo. E então, como é que vai se trabalhar o desapego? Primeiro, tem que se reconhecer que existe o apego, né? Porque o apego é uma dependência proveniente de uma insegurança e de um medo, que somente o autoconhecimento vai proporcionar identificarmos quais são esses conflitos que nós temos. E então, dentro disso, o que é que significa desapego? Desapegar significa, então, deixar de ter a dependência. Não significa deixar de ter sentimentos, não é deixar de amar aquele nosso ente querido que partiu, não é deixar de ter um sentimento por qualquer outra pessoa que possa ter se afastado de nós, mas não ter a dependência pelo que aquela pessoa representava em nossas vidas. E é aí, então, que nós precisamos identificar essa representação. O que aquilo ou aquela pessoa significava para nós e por que significa aquilo para nós. Quando dependemos de algo, de alguém ou qualquer situação para nos sentirmos felizes, não encontramos as nossas capacidades de espíritos imortais que somos e não nos abrimos às experiências que precisam chegar a fim de que se dê nosso pleno desenvolvimento. Daí o apego ser o maior obstáculo ao desenvolvimento espiritual, que nada mais é que chegarmos ao estado pleno de liberdade, quando então poderemos amar verdadeiramente todas as pessoas, uma vez que o verdadeiro amor é aquele que liberta. Ele não cobra, ele não faz chantagens, ele não sofre, ele não causa sofrimento. O amor ele é flexível e respeita a liberdade de todos. Em síntese, desapegar significa não ter dependência de algo. Lembramos Jesus quando disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A imortalidade da nossa alma, a impermanência de tudo. E conhecermos que nós podemos estar presos, apegados, isto é, dependentes. Então precisamos nos conhecer, conhecer essa verdade para que sejamos livres. E sendo livres, então tudo o que nós vivermos
em relação a relacionamentos, situações, a nossa convivência, né, a nossa vida social, enquanto ser que estamos aqui passando por uma experiência humana, não cause sofrimento para nós mesmos, não cause sofrimento para as pessoas e podemos alcançar liberdade do nosso espírito e então a gente poder na vida futura, na vida espiritual, gozar de paz, que já vai começar essa paz aqui mesmo. Se tomarmos consciência da imortalidade da nossa alma, da transitoriedade da existência terrena, nossa alma estará aberta para vivermos em estado de paz, de serenidade, de amor e realização de toda a força co-criadora do nosso espírito. Quando nós não somos livres, nós não estamos vivendo. Que viver é passar pelas experiências de desenvolvimento. Nós estamos apenas existindo. E qual é o caminho para esse estado de liberdade espiritual? O que já falamos, indiscutivelmente, o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma necessidade vital. Quem não busca o autoconhecimento pensa que é livre porque faz o que quer, mas não é livre. Está preso aos próprios padrões mentais. E essa prisão resulta em sofrimento, como falamos, para si mesmo e para as pessoas com que convive e se relaciona. E também resulta em uma vida de ilusões, que é quando a pessoa pensa que é feliz, mas não é feliz de verdade. Ela apenas está presa na sua zona de conforto e vive de forma, então, a satisfazer essa zona de conforto. Aí, uma vez que essa zona de conforto está sendo satisfeita, ela pensa, então, que ela está feliz. Se você é espírita, espiritualista, enfim, se você acredita na vida espiritual, se você acredita que é um espírito imortal, se você acredita na continuação da vida após a morte, é importante que trabalhe diariamente o autoconhecimento e desapegue dos seus padrões mentais. A natureza do espírito é a liberdade. Somente quem se permite ao estado natural do espírito de liberdade pode se amar, amar e ser amado verdadeiramente. E a essa tríade de amar e ser amado verdadeiramente é o que se chama de paz e de felicidade e de autorrealização. E então, quando alcançamos esse estágio de liberdade e de amor, podemos dizer que somos felizes e autorrealizados.